salva de palmas para o nosso amigo que está na hora, Israel da Hora. Começando um pouco do nosso congresso, tá? Eu vim trazer para vocês aqui, eu sou Israel da Hora, da Elexia Brasil, que é uma empresa de eficiência energética. Então, seguindo, vou começar aqui a me apresentar, até para que alguns que já me conheçam possam conhecer um pouco mais da minha trajetória profissional. Então, eu sou engenheiro mecânico, especialista em eficiência energética, possuo a certificação CMVP, que é da Associação dos Engenheiros de Energia dos Estados Unidos, que é uma certificação justamente para medição e verificação de performance em sistemas, sejam eles sistemas de energia elétrica ou sistema de energia térmica, que aqui nós estamos tratando. E sou membro do PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos Internacional. Tenho um pouco mais de 15 anos de experiências entre setores de operação, manutenção, gerenciamento de projetos, e entre outros. Hoje sou parte da equipe comercial da Elexia Brasil. Tá? E aí, seguindo um pouco mais para a Elexia, né? Uma empresa nova no mercado, chegou no mercado brasileiro há pouco tempo, e muita gente vem se perguntando cada vez mais o que a Elexia, da onde a Elexia veio e o que ela vem trazendo para o mercado brasileiro. Né? A Elexia é uma empresa francesa, tá? Ela é do Grupo Moliès. O Grupo Moliès é o mesmo dono de algumas outras indústrias e segmentos bem famosos que nós conhecemos, entre eles Obramax, Decathlon, Leroy Merlin, e a nossa controladora principal é a Voltalia. Hoje, no mercado brasileiro, uma das maiores empresas de geração distribuída e principalmente geração de energia elétrica por fonte eólica. Então, a Voltalia realmente tem sido uma potência. A Elexia hoje, após 3 anos no mercado brasileiro, ela conseguiu atingir uma marca histórica de 1,5 bilhões de reais investido no mercado brasileiro, entre geração distribuída e eficiência energética. Realmente, assim, tem sido... Eu sou o 14º funcionário no Brasil, hoje nós já temos 140 funcionários diretos. Então, realmente foi um crescimento extraordinário nos últimos anos, e vem sendo. E esse é um pouco do cenário da Elexia Brasil. Né? Hoje estamos em mais de 9 países, entre eles França, Itália, Espanha, Marrocos e outros países europeus. Temos também algumas operações sendo realizadas na Ásia, temos operações realizadas na América Central também. Então, é um pouco da Elexia, e qualquer coisa, caso alguém queira saber um pouco mais, fiquem à vontade para me procurar a qualquer momento. Tá? Seguindo, as nossas referências principais no Brasil são Globo, Vibra, Coca-Cola, VidaCity, Ambev. Então, dentro da indústria, a gente vem cada vez mais verticalizando nossos segmentos. Então, realmente é uma empresa que está conseguindo agregar muito dentro dos clientes em eficiência energética, justamente em projetos que aqui eu vou apresentar para vocês dos nossos segmentos de negócio e como nós podemos ajudar os nossos clientes e parceiros a viabilizar os projetos e, assim, juntos, né, a gente conseguir melhorar cada vez mais o mercado, melhorar as operações. Eu costumo brincar que eu fui gestor de operação e manutenção e muitas vezes não dá tempo de tomar nem um cafezinho. Né? Então, quem já conhece essa frase minha aí sabe bem como é que é. Então, eu sei que a vida de operação é complicada. E aí, pessoal, alguns dos nossos segmentos. O que nós fazemos hoje? Hoje nós temos algumas vertentes. Então, nós trabalhamos em gestão de energia e utilidades, desde a etapa de implantação do sistema, gerenciamento. Nós temos uma equipe de análise de dados. Nós temos uma engenharia corporativa também. Dentro dessa engenharia corporativa, nós conseguimos fazer cruzamento de dados
Esses cruzamentos de dados nos levam a insights. Então, a gente costuma falar que dentro do mercado brasileiro, cada vez mais, um dia o teu problema é o combustível, que é de baixa qualidade, outro dia o teu problema é qualquer outro dentro do cenário operacional das plantas. Então, a nossa equipe de análise de dados ela consegue pegar as nuances dos dados lidos pela automação. Diagnóstico energético e consultoria, que eu vou apresentar um case para vocês. Retrofit de plantas, não só retrofit da planta de distribuição, mas como dos equipamentos, ou troca desses equipamentos. E a melhoria contínua, que são alguns clientes que, às vezes, precisam de algum apoio dentro da engenharia ou algum insight específico. Olha, eu preciso aqui de uma ajuda em saber ler essa variável. A gente sabe que, por mais que existam as automações, por mais que exista a engenharia operacional e a equipe de operação e manutenção na planta, muitas vezes a equipe não consegue se focar por conta da rotina diária dentro dessas 4 frentes. E aí o tema que eu venho trazer hoje é um tema que, nos Estados Unidos, ele é bem conhecido, esse segmento, que é o tema de BOT e diagnóstico energético. Como a Elexia é uma ESCO, que é uma companhia de serviços em energia, nos Estados Unidos, esse segmento de ESCO ele é bem difundido. No Brasil, ainda temos algumas empresas, mas para o tamanho do Brasil, ainda existe um grande espaço, uma grande necessidade de ESCOs, e a Elexia ela vem crescendo cada vez mais dentro desse mercado, oferecendo as suas soluções para os clientes, juntamente com os seus parceiros, né? Por que parceiros? Porque eu costumo falar que ninguém sabe mais da planta do que a própria operação. Ninguém sabe mais da planta do que a própria equipe que está lá todos os dias, vivendo, correndo atrás, encontrando os problemas. Então, não é, às vezes, uma consultoria direta que fica ali uma semana que vai conseguir identificar todos os problemas da planta. É lógico que com tecnologia, com experiência, com engenharia pesada, igual foram mostradas aqui, a gente consegue pegar muita coisa. Isso aí a gente já consegue evoluir muito. Mas conversar com o operador, conversar com o supervisor da planta, para mim não tem... Às vezes você para com o cara, consegue parar com o cara para tomar um café, conversar com ele 30 minutos, já vem um monte de insights, um monte de coisa que está acontecendo, e aí responde algumas perguntas. E aí uma pergunta que eu vou fazer para vocês é essa. O quanto de dinheiro é perdido por falta de investimento? Por quê? Nós sabemos que todas as plantas têm necessidades, todas as plantas têm lacunas a serem preenchidas, e os equipamentos, as melhorias, as novas tecnologias estão aí para serem implantadas. E o que muitas vezes a gente não consegue, porque ou o cliente ou a companhia não aprovam investimentos com alto payback. O que é considerado alto payback varia de companhia para companhia. Tem companhias que têm 2 anos, tem companhias que têm 1 ano, tem outras de 5. Isso vem mudando cada vez mais, mas é um ponto que é comum no cenário. E aí eu trouxe um exemplo que eu costumei apelidar esse exemplo, né? Quantas vezes nos deparamos nas plantas com esse tipo de situação? É o que eu costumo chamar de cachoeira de dinheiro. Então, a parte difícil é mensurar isso, é precificar. É como falar para o gestor, diretor da planta, que ele precisa investir X milhões ou X mil reais para ter tanto de payback. Isso é a parte difícil. Porque a gente sabe que a operação, a direção da planta, ela está focada na produção. Isso é normal. Algumas das nossas modalidades de soluções, cujo nós temos com os nossos parceiros. E aí eu trago o contrato de desempenho energético. Israel, o que é o contrato de desempenho energético? Os contratos de desempenho energético são os contratos onde a Elexia constrói a planta juntamente com os parceiros. Então, aqui nós temos alguns exemplos de fabricantes
cujo alguns já estão aqui. E a gente sabe que colocar uma caldeira nova hoje, muito bem instalada, muito bem inspecionada, viabiliza o projeto e, muitas vezes, em pouco tempo. Mas o que o cliente precisa é garantir que esse equipamento será instalado, o investimento será cumprido de acordo com o contexto geral e garantir os custos iniciais, que os custos iniciais não serão estendidos, né? Então, isso é um ponto. Dentro do contrato de desempenho energético, é possível viabilizar muitos projetos. É uma pergunta que, muito provavelmente, as pessoas me fazem, isso é costumeiro, nossa, eu tenho aqui o meu pipeline de projetos e tenho aqui X propostas paradas, porque não se viabilizou em tanto tempo e o cliente acabou não seguindo com o projeto. Se você conversar, não só em relação aos segmentos de equipamentos de grande porte, mas de médio porte, de pequeno porte, eu acho que isso é uma dor geral, né? É uma dor geral. Então, primeiro passo é o contrato de desempenho energético. Eu acho que isso é uma vertente que vem a calhar dentro do cenário. Contrato de retrofit, principalmente em caldeiras antigas. Então, alguns clientes ainda estão na década de 70. Ontem eu conversei com alguém, estou tentando lembrar, que a caldeira tem 80 anos. 80 anos. Por mais que haja manutenção, por mais que haja investimentos ali a curto prazo, a gente sabe que é uma planta que tem um payback expressivo. E aí, o contrato de equipamentos de retrofit e equipamentos e sistemas. Por que eu sempre separo? Algumas pessoas conversaram comigo ontem, essas pessoas perguntaram, Israel, mas por que você separa equipamentos e sistemas? Porque eu costumo falar que as fábricas começaram pequenininhas. Acho que 100% das pessoas aqui que trabalham dentro da indústria sabem que essas fábricas começaram assim. Hoje, as mesmas fábricas estão 10 vezes maiores. O sistema dentro da fábrica continua o mesmo. E aí, muitas vezes, para o cliente viabilizar um projeto dentro do sistema de distribuição, dentro da fábrica, seja troca de válvulas, seja análise e troca de todo o sistema de distribuição e tubulações para os consumidores, é preciso de CAPEX, é preciso de investimento. Agora, como justificar esse investimento? Como justificar que o cliente precisa investir, vou dar um exemplo, 3 milhões de reais em retrofit do sistema de distribuição em uma fábrica que está rodando? É tipo trocar a roda do carro enquanto o carro está andando. Se ele parar a fábrica, ele para de produzir. Então, fica em uma via que ninguém quer seguir. E aí, o contrato de retrofit com investimento Helexia é um contrato que se torna muitas vezes viável, justamente por ser feito paralelamente ao sistema que já está funcionando. Então, é uma das nossas linhas de negócio principal. E aí, o contrato BOT, Build Operation Transfers, seja execução, Build Operation Transfers, execução, operação e transferência. O cliente, a Helexia investe, opera com a parceria técnica, ou seja, empresas que tenham condições de realizar a operação da planta, ou caso o cliente queira ficar com a própria operação, ele pode ficar com a operação, e muitas vezes tem se tornado viável, os clientes preferem ficar com a própria operação, e a transferência no final do contrato, ou seja, a gente entra, instala juntamente com um parceiro, com um fabricante de caldeira, ou com um fabricante de algum outro tipo de equipamento, e no final do contrato, seja ele 8, 10, 12 anos, 20 anos, vai de acordo com o tamanho do contrato, esse ativo é transferido para o cliente. Tá? Então, isso também é uma outra modalidade de contrato. E aí a pergunta que algumas pessoas fazem
Poxa, mas é um banco? Qual é a diferença? Nós somos uma empresa de engenharia capitalizada. E aí o fato de nós sermos capitalizados, 100% do risco de engenharia é absorvido pela Elexia. O projeto é turnkey, civil, equipamentos, periféricos, conexão, até o ponto que foi estabelecido no contrato com o cliente. O cliente só começa a pagar a partir da planta rodando. Aí a pergunta é, então eu faço um Finame. Vai lá. A gente sabe que não é bem assim. Por quê? Primeiro, o cliente precisa se descapitalizar para colocar a planta de pé. Ele precisa de engenharia. E aí, muitas vezes, faltam os 3 pilares. Engenharia, experiência e investimento. Só com engenharia e investimento não faz. Só com engenharia e experiência não faz. Por isso que a nossa parceria com os nossos parceiros, sejam eles fabricantes, detentores de fabricantes de válvula, empresas de automação, é tão forte. Por quê? Porque nós precisamos de quem tem experiência e quem tem engenharia. Porque nós precisamos de pessoas que tenham know-how técnico, experiência, que é muito difícil, principalmente hoje no mercado brasileiro. E daí foi o que nos trouxe aqui a parceria com a ANH e outras empresas que aqui estão, para que a gente possa deslumbrar outros projetos e partir para realmente viabilizar a viabilidade de outros projetos e clientes que realmente necessitam, porque o mercado ele tem uma grande necessidade, né? Tem uma grande necessidade, necessidade é latente, e cada vez mais vem se tornando comum. As plantas estão naturalmente ficando cada vez mais antigas, as dificuldades estão cada vez mais aparecendo, sejam elas operacionais, sejam elas do próprio processo do cliente. Ele tem um nível de flutuação muito grande em relação à própria venda do produto dele, então ele não consegue ter uma previsibilidade. Então, dentro de um contrato onde o investimento é externo, ele consegue ter muito mais segurança e focar 100% no negócio dele. A gente sabe que colocar uma planta de pé, 12, 14 meses, planta um pouco menor, 10 meses, não é uma coisa tão trivial. Então, experiência é importante, engenharia é importante. E ter o investimento para a obra não parar também é importante. Isso tudo com o investimento feito pela Elexia. E aí, eu trouxe para vocês um casamento que deu certo. A gente costuma falar que eu sou casado, vou fazer 11 anos daqui a um mês. 11 anos e 3 filhos. Estou fazendo uma ONG, são 3. Casal de gêmeos. E esse é um casamento que deu certo. A ANH e a Elexia. A ANH hoje é uma empresa que consegue dar todo o aporte de engenharia e excelência operacional dentro do mercado de vapor, dentro do mercado, principalmente de caldeiras de grande porte. E aí, eu trouxe para vocês um case que eu vou apresentar, que foi um trabalho que começou em uma daquelas 4 vertentes que eu apresentei no início, dentro do diagnóstico e consultoria. Por quê? Porque muitas vezes nem o cliente sabe o próprio potencial que tem. Nem o próprio cliente sabe. O dia a dia não é trivial. Cada dia é um problema diferente. Eu costumo falar que quando eu era da operação de manutenção, a única coisa que eu fazia era, quando chegava em casa, pegar o telefone e falar assim, ó, não toca. Porque a gente sabe que é exatamente na sexta-feira, na segunda-feira de manhã, que acontecem os problemas. E muitas vezes o cliente não sabe o próprio potencial que tem. E aí nós iniciamos uma consultoria e diagnóstico em um cliente
que tem uma fábrica de produção de mantas, onde nós encontramos, número 1, uma necessidade latente do aumento do sistema de fluido térmico. Isso era claro. E 2, como o cliente estava fazendo uma migração de planta, a caldeira considerada pelo cliente para o sistema futuro não era suficiente, ou seja, ela era insuficiente. O cliente encontraria um grave problema para o seu processo no futuro. E aí, com a consultoria e diagnóstico, nós conseguimos detalhar cada frente, os consumidores e o quanto realmente ele precisaria dentro do sistema de energia térmica dele. Que é um pouco da planta hoje. Então, é uma planta de pequeno porte, aproximadamente de 7 a 10 toneladas. Área das caldeiras, esse projeto está sendo feito todo pela ANH em parceria com a Elexia. Caldeira, tanques aquecidos, sistemas de vapor, então parque de tanques. Sistema de fluido térmico, porque lá esse cliente realmente consome muito fluido térmico. Então, mesmo cenário, um pouco da planta atual, consumidores e tanques. Então, isso aqui é um sinal, é uma prova, é um resultado de uma parceria, de uma rota, de um caminho que consegue viabilizar os projetos. Ou seja, o cliente tem uma necessidade. O cliente ele precisa que alguém vá avaliar a necessidade. E aí, quando eu falo de diagnóstico, porque o cliente muitas vezes não sabe como chegar a esse resultado, que é o diagnóstico energético e a consultoria energética, para que a gente possa validar, muitas vezes, um contrato de performance, que foi o primeiro a ser citado, de desempenho energético, algumas pessoas ainda não conseguem. Então, o diagnóstico energético, pessoal, com uma metodologia que nós utilizamos, como eu citei, da Associação de Engenheiros de Energia dos Estados Unidos, que é dentro do protocolo IPMVP, é um protocolo internacional de medição, verificação e avaliação de performance em sistemas térmicos ou algum outro tipo de sistema, nós conseguimos mensurar e aproveitar a massa de dados que está na automação, que eu vou mostrar a seguir, a própria massa de dados que está na automação, quando nós entramos dentro do CLP e transformar aquela massa de dados dentro de um comportamento. Por quê? Alguém ontem, estou tentando, acho que foi o Bruno, citou que, e realmente é verdade, a operação ela não é constante, ela muda de acordo com o tempo. E, muitas vezes, para você conseguir pegar essas nuances do comportamento você precisa ter uma janela de amostragem muito grande. Nós sabemos que, em muitos casos, os clientes já têm uma automação. Então, por que não aproveitar os dados que estão nessa automação, essas variáveis que estão sendo medidas, para transformar isso em um comportamento que a gente consiga, no futuro, mensurar o quanto de energia, o quanto de combustível, o quanto de performance a gente vai ganhar. Por isso, o diagnóstico energético e a consultoria. Costumo falar que parece complexo, mas é bem simples. É o mapeamento de oportunidades, definições das soluções técnicas e a definição de CAPEX e economia. E aí, com os parceiros, realizando esses levantamentos de campo, muitas vezes os parceiros já têm esse diagnóstico modelado, já têm essa avaliação de engenharia feita, porque já foram consultorias realizadas, às vezes, para a viabilidade de um projeto ou para uma venda de equipamentos ou algum outro tipo. Mas essa massa de dados ela acabou ficando perdida por falta de investimento, o cliente não estava no momento em colocar o projeto para frente e, enfim, a gente costuma falar que ficou na gaveta, né? Por isso o diagnóstico energético é tão importante. Eu costumo falar que é a certeza de retorno do investimento. Por quê? Porque as oportunidades encontradas recebem aporte financeiro. Então, agora falando de uma forma muito mais granular, ou seja, é mensurar cada oportunidade
dentro da fábrica ou dentro do sistema, ou uma melhoria específica da caldeira, e o quanto vai ser gerado em relação a essa economia. Aqui eu trouxe um estudo de caso de um dos diagnósticos energéticos realizados pela Elexia, que é uma planta pequena também, 7.000 quilos, 2 caldeiras de fluido térmico de 3 gigacal e os sistemas consumidores. Então, o que é avaliado no diagnóstico energético, são as próprias variáveis do sistema. As próprias variáveis e como elas estão sendo consumidas. Exemplo de resultado bem básico. Então, as metas identificadas no cliente. O cliente ele tinha meta globais que eles não conseguiam alcançar já há muito tempo. Ele tinha uma dúvida muito grande sobre a implantação da caldeira de biomassa, o retrofit, a troca da caldeira de biomassa de 7.000 quilos. E aí, depois, nós seguimos para um retrofit. Ou seja, oportunidades encontradas. Isso aí, com a própria leitura de dados da automação, a massa de dados da automação que estava instalada. Ou seja, a extração desses dados e modelagem matemática através da metodologia do IPMVP. 10% de consumo de gás com investimentos e parceria com investimento da Elexia na caldeira nova. Então, nós encontramos aqui um investimento relativamente baixo, então, sem complexar muito, sendo bem sintético, foi bem razoável o retorno que ele teve, até porque, olha, um exemplo bem claro. Investimento baixo, 1,5 milhão, 1,4. E aí a economia, vocês vão ver que, muitas vezes, é o acúmulo. 1,4 aqui, 500 mil ali, 1 milhão no outro sistema. E aí, quando você faz o montante, o cliente ele tem ali um save na planta total de... Um save absurdo, 5 milhões de reais ao ano. Então, é a estruturação dos próprios dados que estão sendo lidos e mensuração de aporte financeiro e economia. Exemplos, purgas, controle de abastecimento da caldeira, perdas de correlação de O2 e CO. Então, tudo isso nós extraímos, modelamos e cruzamos os dados. Em queimados, CO2 vezes excesso de ar, isso aqui a gente sabe que é a coisa mais normal do mundo. Agora, como justificar o investimento? A pergunta é sempre como. Como eu justifico o investimento? Como eu justifico o investimento? Como eu justifico o investimento? Ninguém sabe responder. E aí, como você coloca a proposta na mesa, o cliente fala, poxa, agora eu não vou conseguir comprar uma nova caldeira porque eu não tenho como mensurar o retorno que eu vou ter desse investimento. Mas será que vai? Será que não vai? E aí tem aquele processo de convencimento que ele precisa comprar uma caldeira nova, que ele precisa retrofitar o sistema, que ele precisa de um sistema novo. Controle de queima. Tudo isso nos gerou isso. Todos esses dados nos gerou esse gráfico. Israel, o que é o protocolo IPMVP agora? Esses dados são sem a leitura do IPMVP. E a metodologia, através de modelagem numérica, nos leva a esse tipo de comportamento, que a gente chama de traçar a linha de base do sistema. Após você traçar a linha de base do sistema com a aplicação do protocolo IPMVP, que é o Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance em Sistemas, você tem a análise do sistema em relação ao tempo. Você transforma todos aqueles dados nisso. E aí você consegue entrar num contrato de performance. Justificar para o cliente, olha, eu vou trocar a tua caldeira e eu te dou certeza, te dou a performance que vai economizar X%. Ou, se ele estiver convencido que ele precisa trocar a caldeira, a gente vai direto para o contrato de BOT, ou direto para o contrato de investimento em uma caldeira nova, instalação, parte civil, periféricos, e daí por diante. Então, o protocolo, o IPMVP, eu realmente
Embaixo vocês verem uma análise de regressão. Então, a gente consegue encontrar a correlação das variáveis da planta. Então, essa correlação faz com que a gente tenha uma modelagem mais assertiva e consiga realmente mensurar aonde estão os nossos problemas. Porque existem alguns casos que a gente fala, olha, isso aqui é um problemão, isso aqui é um problemão. Mas quando você vai ver, é um 0,2%, 0,1%. Lógico que o acumulado acaba tendo um grande impacto. Mas, dentro do contexto, você vai atuar no 80-20, princípio de Pareto. Nesse cliente, por exemplo, nós chegamos a uma economia anual de R$ 1.200.000, ou seja, um investimento baixo, mas com retorno também muito rápido. Ou seja, um retorno de 1 ano. E, muitas vezes, o cliente ele não conseguia mensurar e aprovar investimento ou seguir com projetos de eficiência, porque ele não tinha isso modelado da seguinte forma. Então, sendo bem sintético, essa é algumas das nossas linhas de negócio, principalmente aqui no Brasil, que é ter os parceiros certos para o projeto certo e ajudar a viabilizar os clientes. É a união dos 3 pilares: engenharia, investimento e experiência, que aqui são quase 200 pessoas sentadas, eu acho que mais de 200 pessoas sentadas com muita experiência. Então, a união desses 3 pilares é o que eu acredito e que nós acreditamos que pode viabilizar os projetos e ter parceiros certos para o projeto certo. É o que a gente acredita que realmente faz que os clientes tenham viabilidade dos seus projetos, gente. Eu trabalhei no setor de gerenciamento de projetos e também não é fácil. Então, está dentro da obra, a gente sabe que muita coisa muda e depois do contrato assinado, a gente sabe que é difícil aprovar aditivo, né? Então, ou a gente, que é fornecedor, absorve esse aditivo, ou muitas vezes acaba não indo para frente. Apresentar para vocês um vídeo institucional, aqui é um pouco das nossas linhas de negócio. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Vou apresentar o vídeo institucional da Elexia, fiquem à vontade para depois me procurar e conversar no que quiserem, tá? Tem mais uns. A Elexia tem uma trajetória impressionante. Fundada na França em 2010 e após uma década de experiência no mercado europeu, a empresa chegou ao Brasil, trazendo consigo o conhecimento e expertise de soluções energéticas. Com o viés da sustentabilidade, temos um time de engenharia 360 graus. Nosso compromisso é ser um parceiro a longo prazo para a transição energética e descarbonização dos nossos clientes. Sabemos que, ao adotar soluções eficientes, as organizações se tornam mais competitivas e contribuem para um mundo mais sustentável. Essa é a missão da Elexia. E estamos nessa jornada caminhando ao lado do nosso cliente, com um portfólio de serviços completo e estruturado para apoiá-lo em diversos temas, tais como diagnóstico energético, gestão e monitoramento de dados, retrofit, modernização e automação, central de água gelada e sistemas de vapor, entre outros pertinentes à energia elétrica e térmica. Nossos projetos podem trazer até 40% de redução na conta de energia, com CAPEX 100% investido por nós. O cliente efetua o pagamento utilizando parte dessa economia. Essa abordagem oferece uma solução vantajosa para os clientes, permitindo que eles aproveitem benefícios da redução de custo sem a necessidade de um investimento inicial. Se você busca uma parceira confiável para reduzir os custos e investir na sua transição energética, a Elexia é a escolha certa. O nosso negócio é potencializar o seu negócio. E aí, pessoal, fica com as oportunidades encontradas quem vai tirar do papel, né? E aí eu coloquei uma fotinha ali de quantos projetos a gente tem na gaveta, né? Implantar soluções de eficiência energética em caldeiras, em nossos sistemas de caldeiras, não é apenas uma medida sustentável, mas também uma decisão inteligente. Muito obrigado. Tenha um bom dia.
Parabéns.